Nos vídeos anteriores, vimos algumas relações entre B, a indução magnética, e H, o campo magnético. Neste vídeo, vamos fazer alguns exercícios aplicando materiais do dia a dia. Esta é a quinta parte da série Parâmetros Magnéticos, uma introdução. Meu nome é Manuel Gibson. Veremos os seguintes assuntos neste vídeo: uma continuação da continuação, fixando o conceito de permeabilidade magnética. Faremos alguns exercícios fixadores e sugestivos e algumas considerações sobre os assuntos apresentados até aqui. Vamos começar com permeabilidade magnética, revendo alguns conceitos vistos em vídeos anteriores. μR é a permeabilidade magnética relativa do material. É esse o parâmetro fornecido pela indústria. μ0, o zero caracteriza vácuo. μ0 é o valor da permeabilidade magnética do vácuo, 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro, enquanto que μ é o valor da permeabilidade magnética do material, expressa em Henry por metro, podendo variar de 4π vezes 10 a menos 7 até cerca de 4π vezes 10 a menos 1. μ, permeabilidade magnética do material para um determinado ponto de operação, expressa em Henry por metro. μ0, permeabilidade magnética do vácuo, igual a 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. μR, permeabilidade magnética relativa do material, é igual à relação μ sobre μ0 para uma determinada condição de operação. É o parâmetro utilizado na indústria, na engenharia. Veremos em seguida alguns valores reais da permeabilidade magnética relativa, μR, para os diversos materiais. Lembre-se que a permeabilidade magnética pode variar muito em materiais magnéticos, dependendo das condições de operação e do estado anterior. Quanto vale μR? Vamos ver. Vemos aí alguns materiais: parafina, madeira, prata, alumínio, níquel, ferro fundido, ferrite, ferro de transformador e ferro silício. Na direita nós temos o valor da permeabilidade magnética relativa. Observe os primeiros três valores, próximos a 1, mas inferiores. Quarto valor, alumínio, próximo a 1, mas um pouco superior. E a partir do níquel, ferro fundido, valores 10 a 1000, 3000 vezes maior do que a unidade. Materiais com permeabilidade magnética relativa menor do que 1, só um pouquinho menor do que 1, são denominados diamagnéticos. IR 0,999999, só na sétima casa após a vírgula que a gente vai ter algum dígito diferente de 9 ou 0. Esse é o material diamagnético. Materiais com permeabilidade magnética relativa maior do que 1, mas só um pouco maior do que 1, são denominados paramagnéticos. Veja a forma, 1,6 zeros, e só tem mudança na sétima casa decimal, paramagnético. Materiais com permeabilidade magnética muito maior do que 1 são agora considerados ferromagnéticos. Temos a lista então. Esses podem ser classificados como diamagnéticos, menos do que 1, próximos a 1. Esse é o material classificado como paramagnético, próximo a 1, mas um pouco superior. E os demais são ferromagnéticos, bem maior do que 1. Essa é a classificação: diamagnético, μR menor do que 1, mais próximo a 1, paramagnético, μR maior do que 1, mais próximo a 1, e ferromagnético, μR muito maior do que 1. Existem outros tipos de classificação que veremos mais à frente na série. Faremos agora alguns exercícios de fixação. Esse primeiro exercício já foi feito no vídeo anterior. Está sendo repetido agora para nós termos uma consistência para vários tipos de materiais. Nós temos um μR igual a 800 para o material, estamos operando com B igual a 0,04 Tesla, queremos saber o valor da suscetibilidade magnética, do vetor campo magnético e do vetor magnetização. Como vimos no vídeo anterior, calculamos a suscetibilidade magnética pela equação μR-1, encontramos 799. Em seguida, calculamos o valor de H em função de B, μ0, μR, encontramos 39,79 ampere-metro. O valor de M, dado pela suscetibilidade magnética vezes o campo magnético, igual a 31.792,21 ampere por metro. Nessa condição dada, esse vetor M é 799 vezes maior do que o campo magnético H. Significa que as correntes de ampere produzem 799 mais a intensidade de campo magnético que as cargas livres produzem. B, μ0 que multiplica H mais M. Observe a indução magnética, o valor de H, 39,79, e o valor de M, bem mais elevado, 31.792, devido às correntes de ampere. Nesse caso, o material é uma
ferrite. A indução magnética, basicamente, devido à corrente de Ampère. Vamos ver agora o que acontece com outros materiais. No próximo exemplo, temos um material cuja permeabilidade magnética relativa é 60, um núcleo de ferro fundido. Também queremos calcular a suscetibilidade magnética, o vetor campo magnético e o vetor magnetização. Solução? Encontramos primeiro o valor da suscetibilidade magnética, encontramos depois o valor de H, igual a 530,52 ampere por metro. Calculamos o vetor M, multiplicando a suscetibilidade magnética pelo vetor H, campo magnético, encontramos 31.300,47 ampere por metro. Então, para esse material, nas condições dadas, o vetor magnetização M é 59 vezes maior do que o campo magnético H. Esses valores estão indicando que as correntes de Ampère produzem 59 vezes mais intensidade de campo magnético que as cargas livres produzem. B, μ0, H mais M, 0,04, 4π vezes 10 a menos 7, H 530,52 e o M bem maior, 31.300,47. B é a indução magnética, H devido às cargas livres e observamos que é principalmente devido às correntes de Ampère. O material desse exemplo, ferro fundido, apresenta uma permeabilidade magnética relativa 60, um valor acima de 1, bastante acima de 1. Como resultado, a indução magnética também é, basicamente, devido às correntes de Ampère. Vamos ver agora outro material. Neste caso agora, nós estamos com um núcleo de alumínio, onde nós temos na nossa tabela 1,000065. Esse é o valor da permeabilidade magnética relativa para o alumínio. Vamos agora também calcular a suscetibilidade magnética, o vetor campo magnético e o vetor magnetização. Solução? Inicialmente, calculamos a suscetibilidade magnética e obtemos 0,000065, valor muito pequeno. B, μ0, μRH, então nós vamos substituir para encontrar o valor de H. Vai ser B dividido pelo produto μ0, μR. E obtemos 31.830,97 ampere por metro para a condição de B igual a 0,04 Tesla. O cálculo do vetor magnetização é o produto da suscetibilidade magnética pelo vetor campo elétrico e obtemos 0,021. Observe que para este material, o alumínio, o vetor de magnetização M próximo a zero, 0,021. Esses valores indicam a intensidade de campo magnético devido a cargas livres. Então, aí está B, μ0, H mais M, onde M é aproximadamente zero frente a H. Observe que nós temos dentro dos parênteses H 31.830,97 comparado com o efeito 0,021, praticamente desprezível. B é a indução magnética e esse valor de H devido às cargas livres. Podemos então basicamente simplificar para B igual a μ0 vezes H, 0,04 aproximadamente é o produto 4π vezes 10 a menos 7 vezes 31.830,97. Confira todos os cálculos para confirmar os resultados, claro. Aí está o valor de H. Vemos agora uma tabela onde temos três tipos de materiais vistos até agora: ferrite, ferro fundido e alumínio. Obtemos o valor de μR, da suscetibilidade magnética, do campo magnético H e do vetor magnetização M. Vemos que para ferrite e ferro fundido, basicamente a maior contribuição é dada pelo vetor M, cerca de 31.000 nos dois casos. No ferrite, o H abaixo de 40, ferro de fundido em torno de 530, mas o M para os dois casos em torno de 31.000. Agora, para o alumínio, nós percebemos uma diferença muito grande. Primeiro que o μR é aproximadamente 1, o que nos leva a uma suscetibilidade magnética de aproximadamente 0. Agora, a contribuição total é do campo magnético, 31.830,97, já que o vetor magnetização é aproximadamente 0. E se o núcleo fosse o ar, como ficaria a nossa tabela? Vamos ver. Suponha que para um determinado núcleo de ar estejamos operando com o valor de indução magnética igual a 0,04 Tesla. Estamos para o ar. Para essa situação, determine os valores de suscetibilidade magnética, vetor campo magnético, vetor magnetização.
Vamos começar calculando a nossa suscetibilidade magnética, o que não nos surpreendemos que é igual a zero. Estamos no ar e nós sabemos que a suscetibilidade magnética do ar é igual a zero. Para o cálculo de H, B dividido por μ0 vezes μr, encontramos 31.830,97 ampere por metro para essa condição. M, já sabemos, suscetibilidade vezes H, que é igual a zero. Para o ar, já vimos que o vetor magnetização M é igual a zero. Estes valores nos levam que a intensidade de campo magnético no material é devido às cargas livres. Então agora nós temos a seguinte situação para a nossa tabela. Para os materiais ferromagnéticos, ferrite e ferro fundido, nós temos que a contribuição principal é dada pelo vetor magnetização. Para os materiais diamagnéticos, paramagnéticos, para o ar, a contribuição é basicamente pelo vetor campo magnético, H, cerca de 31.870, e o M aproximadamente 0 para alumínio e 0 para o ar. Aí temos os materiais ferromagnéticos e a contribuição dos materiais com μr aproximadamente 1 ou 1. Vejamos então algumas considerações. Primeiro, nós observamos que a indução magnética B é composta por dois parâmetros, H, o campo magnético, e M, o vetor magnetização. Para o vácuo, para os materiais dia e paramagnéticos, tem-se que M, o vetor magnetização, é zero ou aproximadamente zero. Nesses materiais, a indução é devida basicamente às cargas livres. Já para os materiais ferromagnéticos, a indução B é devida majoritariamente às correntes de Ampere. O que acontece dentro do material para que esses fenômenos ocorram dessa maneira? De que forma compreender a teoria nos ajuda na aplicação dos materiais magnéticos, na correta aplicação dos materiais magnéticos. Veremos isso mais à frente. No próximo vídeo, o que acontece dentro dos materiais que caracteriza o comportamento desse material quando submetido a campos magnéticos? O que tem dentro desses materiais? Nós observamos já em vídeos anteriores que até o oxigênio pode ser submetido a campos magnéticos e sofrer influência de campos magnéticos. Afinal, o que são os domínios magnéticos? Porque tudo que você aprendeu sobre magnetismo na escola técnica e na faculdade de engenharia está errado. Lamento. Tem uma teoria nova, aliás, não tão nova, né? Na década de 20, 30, século passado, teoria quântica. Como proceder na prática no dia a dia? Nós temos que utilizar basicamente na engenharia do dia a dia a mecânica newtoniana. Nós vamos trabalhar com elétron, spin de elétron, átomo composto por núcleo e os elétrons rodando em volta desse núcleo. É o modelo. Está errado, é incompleto e errado, mas ainda funciona para analisarmos muita coisa na engenharia. Se nós quisermos compreender melhor o funcionamento, mecânica quântica. Então nós vemos no próximo vídeo. Até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.